Abre comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, onde mostra que Jesus é o intercessor, final, supremo e único. Hebreus, capítulo 3. Nós podemos ver, querido, que a importância de alguém que intercede por nós, que é esse mediador, alguém que nos ajuda a resolver alguma coisa, que nós damos a autoridade, a legitimidade para que essa pessoa possa nos representar. E aqui em Hebreus 3 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em quem? Em Jesus. E aí faz uma comparação entre o Novo e o Antigo Testamento, as duas autoridades, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Nesse texto vai ter sempre comparação, e é uma didática natural entre eles, sempre fazer uma comparação de dois. Ele começa a comparar Jesus com Moisés em igualdade, mas no final, a partir do 3, ele começa a mostrar que Jesus Cristo tem uma diferença, E essa mensagem era direcionada para os judeus com um propósito de que eles pudessem receber a nova lei, a nova aliança. Jesus foi considerado, versículo 3, considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí começa a complicar isso para esse povo. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Versículo 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer porque o Senhor tem estado conosco. E da mesma maneira como o Senhor conduziu a nós a tua palavra nesta manhã, eu te peço que uma continuação desse assunto, o Senhor possa agora nos ajudar, que o teu Espírito possa trazer a compreensão à minha mente, à mente de cada um dos irmãos, para que essa palavra que é verdadeira, que é digna, que é eficaz, possa ser liberado e ao mesmo tempo uma preparação para nós participarmos da ceia. Fazemos essa oração, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Versículo 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é fiel sobre a sua vida, é isso que ele está dizendo, e essa casa somos nós. E a única condição que nós precisamos ter é fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. E eu sei que isso é difícil. É difícil por quê? É difícil porque a nossa vida constantemente é voltada para muitas coisas. Desde as nossas questões pessoais, como aquilo que nós pretendemos, como as coisas também espirituais. Portanto, a importância de você fixar os seus olhos é guardar a sua palavra. Isso está acontecendo. Mas como o Senhor vai me conduzir?
Essa oração é importante, querido. Lembro de um período que eu estava em viagem e deu um problema no meu carro. Soltou uma mangueira, e um carro de porte grande é mais difícil para a gente mexer. Eu lembro que eu parei o carro, vi o que era. O local não tinha sinal nenhum, terreno, mas tinha um sinal celestial. E eu fiz essa oração: Senhor, eu não sou mecânico, mas me dá capacidade para que eu possa resolver essa questão. E o motor quente, queimei a mão, os dedos, para conseguir resolver a questão. Detectei o problema, andava mais um pouco, soltava novamente, apertava a mangueira, até conseguir chegar a um local. E aí encontrei um mecânico que disse: não, eu vou te ajudar. Ele pegou uma ferramenta, me deu na minha mão e disse: ó, você vai apertar desse jeito, aperta com vontade. E aí foi resolvido e eu consegui chegar em casa. Veja, querido, uma simples oração faz toda a diferença na sua vida. Por isso que eu sempre estou dando testemunho das coisas que acontecem na minha vida, para te incentivar. Não é para dizer que eu sou uma pessoa que oro, ou que tem uma intimidade grande com Deus. Isso é insignificante para a igreja. Isso não vai fazer mudança nenhuma. Mas o que vai fazer mudança é a experiência que você terá na sua vida com Deus. Amém? É essa experiência. O meu testemunho só te incentiva, mas não muda em nada a sua vida. Mas a experiência que você tiver com Deus, essa jamais você esquecerá. Você pode dar um glória a Deus se você já passou por isso? Você lembra de coisas, e isso me traz confiança. Isso me traz segurança. Eu agora estou com uma nova modalidade, de assim, bicicleta. Eu e a minha esposa, botei um motor elétrico na bicicleta, uma bicicleta dupla, e agora posso voar para mais longe. Mas eu tenho um problema: se furar o pneu, para trocar aquele pneu é um problema. Mas eu lembrei esses dias dessa minha experiência. Falei: se Deus me ajudou a consertar um carro, vai me ajudar a consertar também um pneu de bicicleta sem tirar a roda. Eu quero te incentivar a isso. A nossa vida é de insegurança, de desafios e de incerteza. Mas nós temos alguém aqui, Cristo, fiel, como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se você é essa casa de Deus, você precisa ter essa certeza: Ele é a minha esperança. A intercessão de Cristo não é uma oração que Ele fez. Às vezes nós temos um intercessor, que o Senhor está lá orando por nós, que o Senhor está lá intercedendo por nós, que o Senhor está lá falando por nós. Não. Ele agora, até o Evangelho de João 16, 17 e 18, você vai ver a oração de Jesus. Ele está orando pelos discípulos, está orando por aqueles que não são seus, está fazendo uma oração por si mesmo. Até aquele momento, a sua oração é uma oração em favor de falar o nome daquelas pessoas. A partir do momento que ele é glorificado, ele agora está diante do trono de Deus numa outra função. Então, quem faz essas orações? É essa casa que somos nós, que precisamos orar. Não é Jesus que ora por nós. Nós precisamos orar para que esse intercessor, que está entre Deus e os homens, entre o diabo e os homens, para que ele possa ser o nosso representante legal. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem acesso de Jesus. Não, Jesus morreu, tem livre acesso,
mas existe uma senha para você entrar na presença de Deus. E essa senha se chama Jesus Cristo. O seu trabalho é de mediação. Essa é a função de Jesus. 1 Timóteo, versículo 2. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O que ele se tornou? Ele se tornou o mediador. Esse é o trabalho hoje de Jesus. Não é mais de morrer por nós, porque ele já morreu. Não é de pregar a palavra, porque agora essa responsabilidade passou para nós. Não é de estar fulano, intercede por nós, Jesus. Não, essa função agora é nossa responsabilidade de estar orando, mas para que essa oração, para que o nosso nome chegue até o trono de Deus, precisa de alguém que tenha a nossa procuração, que você autoriza através de receber o nome de Jesus, para que ele possa ser esse mediador. Sabe aquelas orações quando você faz e que você sabe que não tem condição? O nosso exemplo aqui hoje. Quem hoje teria condições de sentar à mesa, de participar de uma ceia e dizer: eu não tenho pecado, eu nunca falhei, eu cumpro tudo aquilo que a Bíblia faz e fala? Quem aqui poderia dizer 100%? Pelo que a Bíblia diz, eu acredito que só existe um, que se chama Jesus Cristo. Você hoje vai participar da ceia porque existe um intercessor. Alguém que está dizendo assim: Senhor, Pai, o Emilson, ele recebeu o meu nome. Ele reconhece que eu sou Senhor da vida dele. Então isso me dá o direito por causa de Jesus Cristo. O trabalho de mediação, ele vem sendo o advogado do Pai, com o Pai. Ele trabalha agora para nos representar. E essa representação dá garantia do nosso acesso ao Pai e o nosso benefício à redenção. Quem aqui já precisou dar uma procuração para alguém? Às vezes você fica preocupado, você fica com medo, porque você sabe que aquela procuração dá direito àquela pessoa de te representar, mas você vai ter que confiar. Só que Jesus é uma pessoa que você não precisa ter dúvida. Você deu uma procuração para ele, meu irmão, minha irmã, dizendo: Senhor, eu te dou total autoridade, eu te dou a total liberdade para que o Senhor esteja me representando diante do Pai. Aleluia. O Evangelho de João 16, versículo 26 ao versículo 27. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Olha só, como assim? Pois o próprio Pai os ama. Não vou estar orando mais por vocês, porque essa é sua responsabilidade. Não vou estar apresentando as suas necessidades e responsabilidade, mas eu vou estar autorizando, através do meu nome que você usa, para que essas orações cheguem até o trono de Deus. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus.
Vocês agora têm acesso ao Pai por causa de mim. Observa isso, querido. Quando uma pessoa está na igreja, mas ele não tem vida com Deus, ele não tem uma representatividade legal nos céus. Seria como o Pai dizendo para Jesus: quem é esse aí? Não conheço. Mas ele não é um dos seus? Não. Mas ele vai à igreja? Vai. Mas como que é a vida dele comigo? Nenhuma. Por isso que você vai encontrar aquele texto onde muitos oram, expulsam demônio, fazem aparentemente verdadeiros milagres, e o Senhor dirá para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A questão não é conhecer versículo bíblico. A questão não é ser um membro da casa de uma determinada denominação. É vida com Deus. É aquele momento que você senta na sua casa para tomar um café, conversar com um amigo, não para falar da vida de alguém ou criticar alguma igreja, mas para testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. O que Ele tem feito na sua vida, querido? Eu não consigo entender e não consigo visualizar isso, porque todos aqueles que tinham uma necessidade ao se encontrar com Jesus e que queriam Jesus eram curados e transformados. Porém, nem todos foram curados e transformados. Por quê? Porque a questão está no coração daquela pessoa. Jesus tem sido seu representante legal? É simples responder isso. É só você observar a sua prática. Você tem alguma coisa a esconder? Ao ponto que o seu celular tem uma senha que ninguém pode mexer? Nem a sua esposa, o seu esposo? Não que você tenha que mexer no celular de ninguém. Eu acho que isso é desnecessário. Mas eu falo de confiança. Eu falo de uma vida transparente. Você é uma pessoa que pode estar em qualquer lugar e tirar a sua foto e você vai ficar tranquilo, ou você está preocupado? Você é aquela pessoa que não passa por determinada rua porque está devendo alguém? Eu queria que você refletisse sobre isso. Se você tem uma vida de mentira, Jesus não poderá te representar. Se você tem uma vida que não é uma vida com Deus, não se alimenta das coisas de Deus, e não é por questão de tempo, Jesus não poderá te representar. Mas se você tem todas essas dificuldades, mas você está inconformado com essa situação, você vai pedir: Senhor, me ajude. Nesta noite, você poderá começar a viver uma novidade de vida com Jesus. O que Jesus está fazendo quando faz intercessão por nós? Ele está sendo intermediário, não para nos livrar das acusações contra nós, mas para apresentar cada um de nós ao Pai como justo e um dos seus. Ele não está querendo livrar a sua barra, Ele não está querendo se livrar das coisas ruins que você plantou. O que você plantou, pode ter certeza que você vai colher, querido. Mas é o que você vai fazer de bom daqui para frente. Se há um querer no seu coração, tenha total confiança que você terá alguém que vai te representar diante de Deus. E você vai observar que tipo de vida que você vai viver. Uma vida onde você vai poder sentir
paz do Senhor. Uma vida que você vai poder olhar e vai poder pensar e tomar a decisão com sabedoria. João 17, versículo 6 diz: eu revelei teu nome àqueles do mundo que me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Veja, essa foi uma oração antes de Jesus subir aos céus. Jesus hoje não continua orando, parado lá orando diante do Pai. Mas ele passa agora a ser a sua representação. Aquilo que você enviar para ele, sendo filho, pode ter certeza que vai chegar ao trono de Deus, porque Jesus Cristo te dá esse livre acesso. A intercessão feita por Jesus antes de voltar para o Pai era através da oração. O mediador Jesus entrou entre Deus e eu. Seria mais ou menos assim: Emilson, o Emilson está aqui por mim. O Emilson está aqui em meu nome. Mas como que ele chegou aqui? Eu, Pai, dei acesso a ele. O Emilson tem alguma coisa para falar contigo. E o Pai dirá: claro que eu me lembro. Ele se tornou um dos seus ao acreditar em ti. Sempre será bem-vindo na minha presença. E Jesus dirá para cada um de nós, querido, que temos ele como seu intercessor. Emilson, ou vai estar falando o seu nome, eu que estou dando o meu exemplo. Venha com ousadia ao trono da graça e faça o seu pedido. Quantas coisas, querido, ainda não acontecem na nossa vida porque você desistiu. Está demorando muito. Isso nunca vai acontecer. Fixa os seus olhos em Jesus. Não tem jeito para mim. Essas mensagens, ela acontece na cabeça de todo mundo. Será que eu vou conseguir? Fixa os seus olhos em Jesus, porque você tem alguém agora que intercede por você. Jesus não está orando por nós, mas Ele está intercedendo por nós, para que possamos orar. Se Jesus não estivesse sendo esse intercessor, as suas orações não chegariam ao trono da graça. Esse é o significado de você orar em nome de Jesus Cristo. Não como um jargão, não como uma repetição, mas como alguém que você tem uma intimidade. Vários trabalhos, querido, que eu tenho feito, várias experiências ao longo deste ano na minha vida, têm acontecido que em local público, eu faço a minha oração. Não preciso fazer uma oração de olhos fechados. Naquele local eu vou abrir os meus olhos, é óbvio. E vou orar: Senhor, me capacita. Você sabia que essa oração Deus atende? Senhor, não sei como fazer isso, mas eu preciso. As coisas não estão dando certo. Senhor, me dê sabedoria. Traz tranquilidade ao meu coração. E existe um intercessor que está dizendo: Pai, fulano de tal, que é meu, está clamando. Atende essa oração. Você tem um intercessor. Aleluia! Você tem alguém que hoje está está representando você diante do Pai. Mas se você não der o material para ele, o que ele vai fazer?
Ele respeita você. Lembra daquelas orações, daquelas perguntas que Jesus fazia para os cegos, para os coxos? Queres ser curado? Se você não me pedir, como que eu vou poder fazer? Mas você sabe o que eu estou pensando. Você sabe o que eu necessito. Sim, mas você precisa me autorizar. O que você tem autorizado, querido? Jesus fazer hoje na sua vida. Dentro do contexto da queda, querido, nós precisamos de alguém que fosse esse intercessor. Intercessor entre quem? Entre o homem e Deus, para poder reconciliar-se com o Pai. Também precisamos de um intercessor entre o homem e Satanás, para sermos separados dele. Então, a sua ligação com Deus é através de Jesus. E a sua separação das trevas e das coisas desse mundo acontece através de quem? Através de Jesus. O que ele então está fazendo? Um duplo trabalho. Um trabalho duplo de intercessão. Jesus fez as duas funções. Você tem confiado nele? Você tem acreditado que a sua vida tem acontecido segundo os propósitos daquilo que você tem se comprometido com a sua palavra? Essa dupla função, uma era para unir e outra era para desunir. Que história é essa, pastor? Uma era para restabelecer a autoridade e outra para quebrar a autoridade. Você tem um intercessor, querido. Você tem um mediador. E todos nós precisamos. O que o mediador faz? Existem situações, querido, isso na empresa, na rua, em qualquer lugar, me faz lembrar de um acidente que há muitos anos ocorreu, em que eu tive perda total do meu carro, e eu saí em busca desse carro, estava com a outra pessoa que trabalhava comigo, e quando eu estou indo, depois da Serra de Teresópolis, eu vi meu carro voltando em um reboque, e que já não tinha mais carro, perda total. E aquilo me assustou, nem tanto pelo carro, porque eu estava com o seguro, mas pela pessoa que estava no carro. E aí essa pessoa parou em um determinado posto e me disse, o seu seguro te dá direito até a divisa de Minas. De Minas até esse quilômetro você vai ter que pagar. Eu falei, então você volta com o carro até Minas, porque eu não vou pagar nada, eu não te autorizei. E aí ele voltou até a divisa de Minas. E aí chegando lá, a esposa que trabalhava com ele na seguradora, na parte de reboque, e para a seguradora, ela me disse o seguinte, vocês homens, tudo resolve na base da briga. Bastava apenas uma conversa que eu conseguiria resolver isso. Então, se essa mulher estivesse ali naquela hora, mediando essa conversa entre dois homens, um querendo tirar vantagem e outro desesperado com o que fazer, as coisas seriam diferentes. É assim na nossa vida. Há situações que você não vai conseguir resolver. Há situações na sua família que no mundo as pessoas dizem assim, o meu santo não bate com o santo de fulano. Não tem isso? Ninguém nunca falou isso? Né? Só que hoje você sabe que isso não é uma linguagem nossa. Mas existe uma realidade. Há pessoas que nunca te fez nada, mas você não consegue se relacionar com ela. Tem alguém que, como eu, pode levantar a mão e dizer, pastor, isso acontece comigo? Eu acho engraçado que as pessoas levantam a mão assim, né? Talvez seja alguém que esteja aí por perto, né? Eu entendo. Eu fui buscar essa explicação, e quando a minha esposa estava se formando em psicologia,
E uma das coisas também que eu fui muito orientado, né? E como pastor, todo pastor deveria ser acompanhado por um psicólogo. Todo pastor deveria estudar psicologia, porque isso é uma das ferramentas que nós precisamos para entender como que funciona a mente humana. E uma dessas aulas que eu acompanhando a minha esposa, uma das professoras, ela me disse o seguinte, disse para o grupo: existem pessoas, isso que eu estou falando, existem pessoas que você não se identifica com ela. A aparência pode ser a voz, pode ser o cheiro. Ela estava falando sobre o inconsciente. Porque aquela pessoa que nunca te fez nada e que você não vai com a cara dela, no seu inconsciente ela te lembra alguém que te fez mal. Olha como é que é a nossa mente. Veja como que a psicologia ela é uma ciência dada por Deus e importante para nós entendermos. Ela não substitui a palavra, mas ela nos ajuda a entender muitas coisas, como funciona a mente humana. Então, existem situações, querido, que você não vai conseguir. Às vezes é um irmão, às vezes é a própria mãe, o pai. Você dá choque, né? Todas as vezes é um bate-boca. O que fazer diante dessa situação? Quanto menos você falar, quanto menos entrar em discussão, vai ser melhor para você, porque você não vai conseguir resolver essa situação. Amém? E só orar. Que base você está falando essa orientação, pastor? Simples. Tudo que eu falo, eu preciso ter uma base bíblica. O que depender de você, tenha paz com o seu irmão. Isso é um versículo bíblico? É um versículo bíblico. Eu não tenho a referência aqui agora, me foge a memória. Não precisa procurar, não precisa ficar olhando no Google. Mas o que depender de você, tenha paz. Não é aquilo que o outro faz, que o outro deixa de fazer. Então o mediador é aquela pessoa que concilia. Ele não bota mais fogo na lenha. Fulano veio e me fez mal. É verdade. Olha, você não sabe o que ele fez comigo da outra vez. Você não é o primeiro. Você não está sendo mediador. Ah, isso aconteceu em determinada igreja e na minha também. Aquela pessoa que já está amargurada com aquela denominação, que isso vai ajudar, querido. Mas o mediador é diferente. O mediador, ele te abraça. Ele diz: olha, você não conseguiu dessa vez, mas a próxima será diferente. Aleluia. Você está cansado? Não, mas o crente não pode se cansar, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É loucura. O crente se cansa também, querido. O crente não é imbatível. Por isso que você precisa de ter um mediador, Jesus Cristo, aleluia, para dizer: Senhor, renova as minhas forças. E esse intercessor que está diante do Pai, está dando autorização nesse exato momento. Como intercessor e mediador, ele se colocou entre Deus e a humanidade, nos reconciliando com o Pai, e entre Satanás e a humanidade, quebrando o poder das trevas. Queridos, no município onde eu moro, é muito forte outras religiões que não é o cristianismo. Você não tem noção o número de pessoas que buscam as coisas das trevas, não tem noção. Mas o Senhor veio também para libertar essas pessoas. O Senhor veio para dar uma nova vida, a redenção.
Esse era o trabalho de redenção, da intercessão, e esse trabalho hoje está completo. Completo por quê? Porque aquele que se colocou entre nós e Deus, entre nós e Satanás, ele não pecou. Ele não cometeu uma falha. Você pode observar, quando você vai para a área do atletismo, é muito difícil alguém ser perfeito naquilo que faz. As notas é muito difícil ser um 10. Há sempre algo que a gente deixa a desejar. Jesus não deixou nada a desejar. Isso não aconteceu porque não teve tempo. Jesus não tinha questão com o tempo. Jesus não tinha questão com o cansaço. Mesmo estando cansado, ele conseguia se superar. Ele não tinha questão com a falta de alimento, mesmo tendo falta de alimento. Ele não teve uma vida fácil como nós talvez gostaríamos, por ser filho de Deus. Por isso, ele conquistou essa redenção. Em obediência, ele seguiu na risca a palavra de Deus. Se o próprio Filho fez isso, imagina nós, querido. Será que nós não precisamos nos esforçar muito mais? Essa semana eu estava vendo uma dos nossos voluntários que nos ajuda no projeto Coração Voluntário. Uma pessoa da área da saúde, recém-operada, ainda com dores, que poderia dizer, olha, esse mês eu não vou poder estar dando meu trabalho, doando meu trabalho voluntariamente. E aí nós tentamos até dizer, olha, não precisa vir esse mês, você está recém-operado, você não está com dor, era questão de 10 dias ainda. E a pessoa disse, não, eu preciso estar aí com vocês. Eu estou falando de uma pessoa que não é cristã, querida. Pensa sobre isso. A redenção, esse era o trabalho de redenção, de intercessão, está completo. Jesus não falhou no seu trabalho. E às vezes Deus coloca pessoas que não são cristãs para dar uma lição de vida para nós. Talvez, pode ser que isso esteja acontecendo com você. Tudo é motivo para você não buscar a Deus. Tudo é motivo para você se desculpar. Tudo é motivo para você justificar e as pessoas ficar penalizadas. Não, eu entendo. E aí olha como é que está a sua vida. Uma pessoa que se esforça nas coisas de Deus, querido, tem uma vida diferenciada. E aí eu vou dar um testemunho a seu respeito. Um determinado dia chegou uma pessoa aqui de uma grande igreja. Uma igreja, em termos de números, né? Não sei o tipo de vida que eles têm com Deus, mas em termos de número, um número bem expressivo. E aí, um dos nossos membros recebeu essa pessoa aqui, e ela disse, olha, eu estou aqui como visitante. Eu sou de uma determinada igreja há tanto tempo, e essa pessoa que o recebeu disse, seja bem-vindo. E ela disse, não, eu não vim aqui só para visitar, eu vim aqui para dizer algo para você. Eu vim aqui para saber o que tem nessa igreja, porque as pessoas falam muito bem do trabalho de vocês. É motivo para a gente dar glória a Deus, irmãos. O seu trabalho está sendo visto. O seu trabalho, o fruto do seu trabalho, está sendo falado em vários outros lugares. Uma vez nós fizemos uma conferência aqui, e o espaço ainda era bem menor. E uma dessas pessoas que estavam fazendo essa conferência conosco diz, olha, eu tenho uma estrutura que vocês não têm.
mas eu não tenho a coragem que vocês têm. A questão não é ser grande ou pequeno, querido. A questão é se você está fazendo o trabalho de Deus com excelência. Não importa o número, mas importa o quanto você está fazendo. Esse intercessor está nessa noite convidando você. Deixa eu usar a sua vida. Não tenha medo de mergulhar na minha casa. Nessa caminhada, você vai se machucar com algumas pessoas aqui, é óbvio que vai. Mas é Deus tratando você. Você vai encontrar algumas que você não vai com a cara dele, talvez seja até eu. Mas Deus vai tratar você. Deixa Deus usar a sua vida para que você possa fazer valer a pena. Porque se você não fizer isso, Deus irá usar aqueles que não são seu. Mas a obra de Deus não vai parar. Mas a boa notícia é que esse privilégio é nosso. Cristo é o único e exclusivo intercessor. 1 Timóteo, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Essa revelação, querido, ela é fundamental para nós. Significa que as nossas orações intercessórias serão sempre somente uma extensão do trabalho de intercessão de Cristo. As nossas orações não chegam a Deus por acaso. E eu incentivo, pode observar que eu falo isso constantemente. Abra sua boca e comece a orar. A oração não é um elogio para Deus, Deus não precisa do seu elogio. Deus precisa que você rasgue o seu coração. Está chateado? Fala com Ele. Está insatisfeito com alguma coisa? Fala com Ele. O Senhor não se ofende com relação a isso. Mas se você aceita essa insatisfação e quer resolver do seu jeito, o intercessor não poderá estar te representando. Por isso que isso é tão importante. Porque Deus não honrará nenhuma intercessão que não seja através de Cristo. Por isso, a necessidade de você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. E aí eu finalizo dizendo, se compreendermos isso, as nossas orações intercessórias serão infinitamente mais fortes. Pode ser que nessa caminhada, algumas pessoas que você gostaria que te ajudasse, não vai te ajudar. Um dia eu estava numa situação financeira muito difícil. Uma decisão errada, uma imaturidade, um financiamento de valor absurdo que eu fiz. Fiz o meu planejamento no período do meu negócio na mais alta, e só que esse período a onda baixou, e agora como pagar a dívida? A única solução era eu devolver aquele veículo. Algumas pessoas me orientaram, dizendo, não, vende esse carro para mim pela metade do preço, e eu vou andar com ele até acabar. Você não paga nada mais ao banco, recebe o dinheiro, e eles não vão achar esse carro mesmo, e quando achar, que vai levar vai ser só lixo. Eu falei, não quero isso. Aí lembrei de uma pessoa muito amiga, que eu ajudei muito, e eu fui até essa pessoa, tinha liberdade, e contei toda a minha situação, e pedi uma ajuda, para que eu pudesse
nesse período de crise, resolver essa situação. Essa pessoa olhou e falou: está vendo fulano de tal? E disse: um dos seus filhos, meu filho precisou de alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Não fiz nada, Emilson. A minha palavra é para você que, se depender de mim, eu não vou te ajudar em nada. Saí dali arrasado. O que eu vou fazer da minha vida? Com aluguel para pagar? Como é que eu vou pagar isso? Mas eu falei: eu sou um cristão. Fui até o local que eu comprei o carro e disse: olha, não estou podendo mais pagar e quero entregar o carro. E me orienta como eu vou pagar essa dívida pelo banco. E a pessoa disse: não, Emilson, você não vai fazer isso. Eu poderia quitar esse carro e você ainda ficar com essa dívida, mas eu não vou fazer isso. Vamos fazer o seguinte. Eu estou falando de alguém não cristão, querido. Todo mês, aquilo que você faltar para você pagar, eu vou pagar para você. Imagina uma prestação de 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, de uns R$2.000, e a pessoa todo mês colocava R$1.000 na minha conta. Até que um dia eu consegui me estabilizar, e aí ele me deu um tempo, e eu fui pagando essa pessoa, quitei o carro, depois fui lá, consegui renovar, comprar um outro, agora já com mais experiência, dentro mais das minhas condições, com mais maturidade. Quem me ajudou, querido? Foi aquele que eu confiava ou aquele que eu jamais pensaria? Existe um intercessor, e que essa oração foi ouvida. A pessoa não importa. Importa que Jesus ouviu a minha oração. Você pode fechar os seus olhos. Não existe causa, não existe situação impossível para Deus. A única coisa que pode ser impossível para Deus na sua vida é quando você quer resolver as coisas do seu modo, como uma criancinha. Ah, não vou mais para a igreja não, fazendo pirracinha, fazendo manha. Ou então se coloca do lado do acusador: fulano faz isso, como pode? Mas se você entender qual é a função de Jesus hoje: Pai, eu não peço que o tires do mundo, não tire dos problemas, mas eu peço que dê força para que ele se livre de todo o mal. Qual é a sua necessidade nesta noite? Enquanto os irmãos se colocam aqui, prontos para servir a ceia, eu quero fazer essa oração por você. Eu quero te lembrar que existe um intercessor. Não é Jesus que vai agora orar por você. Ele vai apresentar as suas orações, e elas só chegam por causa desse intercessor que se chama Jesus. É verdade que as lutas vêm, às vezes o desânimo chega, às vezes você se depara com pessoas que aquele encontro, em vez de te ajudar, piorou. Mas você hoje está aqui. É para você essa mensagem. Não é para aqueles que não vieram.
Senhor, eu faço essa oração em favor do teu povo, para que você não desista. Existe um intercessor, ele só está aguardando ouvir as suas orações. Nesse exato momento que você vai participar da ceia, em que os elementos já estarão sendo distribuídos para vocês, será que eu posso participar da ceia? Se você é um membro, sim. Se você já participou hoje pela manhã, não há contraindicação em você participar de novo. Qual é a minha função? A minha função é de falar com Deus. Você só pode participar dessa ceia, e o que te dá direito é porque tem um intercessor que está clamando pelo teu nome. Pai, ali está um dos meus. Isso é real, irmãos. Isso não é historinha. O mundo espiritual, ele existe e ele é real. Sabe aqueles ataques que você tem constantemente na sua mente? Isso mostra o quanto as trevas é real. Para te afastar de Deus, para te colocar entre você, junto ao inimigo da sua alma, mas o mesmo aquele que veio unir para você, entre você e Deus, veio para desunir você, entre você e as coisas das trevas. Então tudo aquilo que você sabe, em que te seduz, te enfraquece, você vai orar, mas você vai precisar fazer a sua parte. Qual é a minha parte, pastor? É se afastar dessas coisas. Senhor, eu estou aqui clamando. Enquanto esse louvor vai estar sendo cantado, pedindo pela tua igreja. Você pode cantar esse louvor conosco? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. não
importa as circunstâncias. Você quer estar perto de Jesus? Então declare: junto aos teus pés, pois prazer maior precisamos de ti, Senhor. que me render. Necessitamos do teu amor. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Quero te ofertar. Oferte a sua vida. Oferte a sua vida. Mas ainda A sua família. é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode erguer o pão que simboliza o corpo de Cristo, de total dedicação, de uma vida difícil, mas sempre na presença do Pai. De escassez de coisas materiais, mas abundância da presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer por chegarmos mais esse ano participando da última ceia de 2024. Talvez com saúde ou sem, com coisas realizadas ou não, você conseguiu chegar. Aleluia. Você está de pé porque tem alguém que intercede por você. Tem alguém que ouve seus gemidos, não te critica pelas suas dúvidas e não te acusa pelas suas fraquezas, mas está ao seu lado dizendo: eu quero estar contigo todos os dias da sua vida. Pai, aqueles que querem essa comunhão e que fazem parte desse corpo, te agradece nessa noite. Comamos todos juntos, fazendo memória dele, para a honra e glória do Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Ergue esse cálice. Esse é o cálice da bênção para aqueles que bebem de maneira digna.
mas também pode ser o cálice da maldição para aqueles que bebem de maneira que não é digna. Para aqueles que buscam essa comunhão e que almeja e deseja viver na presença de Deus, você é convidado a participar desse cálice, que renova a sua aliança e a sua comunhão com Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos pela tua bênção e pela tua presença entre nós. Bebamos todos juntos para a glória e honra do Senhor. Oh, te louvarei, Senhor. Você pode glorificar a Deus e dizer obrigado, Deus. Você tem livre acesso. Você pode clamar por esse nome e dizer obrigado, Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus vivo, fiel, verdadeiro, santo, que está em nosso meio. Eu poderia estar em qualquer outro